Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando o vídeo de hoje e, como sempre, né, às vezes acontece, em poucos momentos aconteceu aqui no canal, né, de eu ter que gravar de véspera o vídeo, então vamos ser sincerões, né, estou gravando agora no sábado à noite, então caso eu me confunda e fale, é o jogo que acabou agora, né, é porque estou gravando justamente na parte da noite e vocês estão assistindo no domingo de manhã, né? Então eu ainda estou aqui sob os efeitos, né? Tanto da cerveja como também, enfim, esse empate amargo, né? Que o Botafogo teve hoje lá em São Januário, né? O Botafogo não jogou bem, não foi uma partida, também não foi das piores, né? Mas não foi um jogo que a gente esperava de imposição, né? O Botafogo tem hoje uma equipe bem superior à do Vasco da Gama, vive um momento igualmente melhor e isso se reflete na tabela do campeonato, né? O Vasco comemorou muito o empate, já que a briga do Vasco, mais uma vez, esse ano, é contra o rebaixamento, né? O campeonato do Vasco é diferente do campeonato do Botafogo, né? O Botafogo, com um empate, como eu disse, com gosto amargo, chegou a ultrapassar o Bahia, né? Momentaneamente, já que o Bahia joga amanhã, e ficamos ali na cola do Flamengo, um golzinho só de saldo, né? Estamos um gol à frente do Bahia e um gol atrás do Flamengo, mas essas duas equipes jogam amanhã, como eu tinha dito no vídeo desse sábado, né? O Flamengo pega o Cruzeiro no Maracanã e o Bahia enfrenta o São Paulo no Morumbi. Então, assim, momentos muito distintos das duas equipes, mas a gente tem que falar sempre aquele clichê, né? Clássico é clássico. Clássico iguala tudo, né? Então, ainda mais a gente jogando na casa do adversário. Eu acho que o Botafogo, bom, no primeiro tempo, falando um pouco dos números, né? O Botafogo teve 6 arremates a gol e o Vasco apenas 1, né? Ainda assim, o Vasco teve um pouquinho mais, 52% de posse de bola, né? O Botafogo foi muito mais objetivo, mas ainda assim sem levar muito perigo, né? O grande lance do primeiro tempo, e quando eu falo grande, não é exaltando, né? Deixa eu refazer a frase. O lance marcante da primeira etapa, e até eu diria até do jogo, porque provavelmente vai ser o que vai, as resenhas todas da partida vão ser em cima disso, é o lance do Hugo Moura do Vasco em cima do Tietê. Uma entrada violentíssima, né? Poderia ter quebrado a perna do Tietê, né? Até na transmissão o próprio Ricardinho comentou, a sorte ali que o Tietê não estava com o pé, né, totalmente no gramado, né? Essa foi a sorte. Uma entrada não tem como qualificar, além de muito perigosa, né? O árbitro não deu nem falta no lance. Só a gente tentando voltar aqui no tempo, o árbitro deixa o jogo seguir, o Vasco vai para o ataque, tocando bola, e os jogadores do Botafogo, e principalmente o banco do Botafogo, pedindo para parar, porque o Tietê estava ali jogado, né, no gramado. Demora bastante, né, até o árbitro se dar conta, né, paralisa a partida, o Tietê recebe o atendimento, e ali teve uma pausa, né, por todo o atendimento do Tietê, em que a gente fica naquela expectativa, o VAR está olhando as imagens. O VAR teve tempo ali, até se quisesse, né, ter uma colinha, ligar a televisão, né, e ouvir os comentários, mas não precisava nem de comentário. As imagens foram muito claras, muito claras. Entrada realmente desleal. E o Hugo Moura, que na sequência, né, já que ele foi beneficiado, aí não teve nem amarelo, né, ele faz mais 2 faltas
E aí na terceira falta, uma falta, se não me engano, em cima do Luiz Henrique, aí sim ele tomou amarelo, uns 15 minutos depois desse lance do Tietê. Resumo da ópera. Não estou passando pano para a atuação do Botafogo. Volto a dizer, a gente sempre espera mais do Botafogo. Não foi um jogo realmente que a gente tenha ficado satisfeito com a atuação do time. Mas uma expulsão àquela altura, no primeiro tempo, poderia realmente ter mudado a história do jogo, né? A gente sabe que uma equipe com um jogador a menos, né, pode fazer uma grande diferença. Vide, Palmeiras pode falar melhor sobre esse assunto, né? O Arthur Jorge, inclusive, na coletiva de imprensa, lembra de um lance parecido, né, também seria um lance também de expulsão, tudo bem, às vezes o juiz não vê em campo na hora, mas do VAR chamar e recomendar a expulsão, no clássico também, coincidentemente, no clássico, contra o Fluminense, no Nilton Santos, também no primeiro tempo, também no início do jogo. Então, assim, são erros inadmissíveis, né? O Arthur Jorge classificou esse erro de hoje, né? Comparou, lembrou desse lance contra o Fluminense, em que a gente acabou vencendo a partida por 1-0 só, mas, enfim, dominando o jogo, e poderia ter sido uma vitória muito mais fácil contra o Fluminense, por exemplo. E hoje a mesma coisa, uma expulsão àquela altura, né, teria sido perfeita, teria sido exemplar, né? O juiz de campo não viu na hora, estava, sei lá, algum jogador passou na frente, ele não viu, o VAR, né, que era o senhor Wagner Hillway, chamar, olha, dá uma olhada nisso aí, né? Um lance nítido, cristalino, né, de expulsão, né? Um lance, aliás, que, volto a dizer, poderia ter terminado com consequências bem mais sérias para o Tietê. Diz o Arthur Jorge que abriu um buraco ali na perna, na canela do Tietê, e que não sabe nem, vai ter que aguardar se vai poder contar com o jogador aí para a próxima rodada, né? Tal foi a gravidade da jogada, né? Parece que o Botafogo está pagando o pato do Vasco ter sido prejudicado no jogo anterior contra o Bahia, né? Teve uma expulsão injusta, aí, de repente, sei lá, né? Tô pensando aqui em teorias, né? O que leva um árbitro e uma equipe de VAR, né, não expulsar, né? Não botar a mão no bolso de trás, né? E tirar e puxar o cartão vermelho para o Hugo Moura. Realmente absurdo o lance, e a gente fica se perguntando, né? Tanta coisa tem se falado de arbitragem, CPI da arbitragem, denúncias, inteligência artificial, é um assunto sempre, né, falado, discutido a cada rodada, e é o que a gente fala sempre: não queremos que o Botafogo seja ajudado, mas não entendemos tantas situações em que o Botafogo vira e mexe é prejudicado. Essa de hoje é uma. O Botafogo com um jogador a mais teria feito um jogo muito melhor? De repente não, mas o certo é o certo, né? O jogador, uma entrada criminosa como essa do Hugo Moura, tinha que ter sido punida com cartão vermelho. Não teve vermelho, não teve amarelo, não teve nem falta. E a bola ainda seguiu, e o juiz ainda demorou um tempão para liberar o atendimento para o Tietê. Quer dizer, foi o pacote completo. Foi o pacote completo. Só faltou apertar a mão e cumprimentar o jogador do Vasco por essa entrada aí absurda, né? Absurda. Também o Ricardinho, na transmissão, comentou bem que o jogador, tudo bem, ele entra na bola ali disputando, mas ele continua fazendo o movimento, e aí já, né, a gente sabe que normalmente, né, poderia ter tirado o pé, enfim, um lance maldoso, né? Não tem como dizer de outra forma. A gente sabe que ali no calor do jogo, às vezes os jogadores se excedem, mas é por isso mesmo que a FIFA adota cartões amarelos e vermelhos, né, para coibir isso aí. Absurdo realmente. Bom, na segunda etapa o Botafogo teve uma grande chance com o Cuiabano. Acho que foi a primeira bola até do Júnior Santos, né? O Júnior Santos entra e já acha o Cuiabano, que faz um bom remate a gol,
e obriga o Léo Jardim a fazer uma excelente defesa, né? O Léo Jardim, que depois, mais tarde, falharia no gol do Bastos, né? O gol do Bastos nasce de um escanteio cobrado pelo Oscar Romero, que entrou no segundo tempo, e o Bastos, mais uma vez, aí entrou de cabeça, só que dessa vez com a ajudinha, né, providencial. Não era uma bola tão difícil assim para o Léo Jardim, e ele acabou, o famoso, aceitando, né, se dizia antigamente na rádio, aceitou. Enfim, e para tudo ficar igual, né, o John também vacilou no gol de empate do Vasco. O Verratti subiu mais que o Alter ali, uma cabeçada despretensiosa, e estava assistindo na televisão, acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, né, também estavam assistindo pela TV, mas até no estádio também já vi alguns depoimentos que a sensação foi a mesma, de câmera lenta. A cabeçada do Verratti foi muito bem colocadinha ali no canto, mas a bola foi entrando em câmera lenta assim, e eu fiquei esperando assim, o John vai fazer a defesa. Aí passou um frame, o John vai fazer a defesa. Passou outro frame, o John vai fazer a defesa. E quando o John voou, né, a bola já estava entrando ali no cantinho. Então, assim, isso aí foi um requinte de crueldade com o torcedor alvinegro, porque foi um gol besta. O Vasco, praticamente o jogo inteiro, não ameaçou o Botafogo. Não quer dizer que o Vasco não tenha lutado. O Vasco é uma equipe que está em crescimento, né? Acredito que vai crescer na competição, acredito até que o Vasco não vá ser rebaixado, mas eu repito o que eu falei no início do vídeo, a briga do Vasco é lá embaixo, né? O torcedor vascaíno, ele está mirando ali os 45, 46 pontos, essa é a missão do Vasco. O Vasco hoje chegou a 11, então o torcedor vascaíno já está ali, 34 pontos, 35, é o que a gente precisa, né? Então esse é o campeonato do Vasco, enfim, e o Botafogo realmente deixou de ganhar 2 pontos, né? O campeonato do Botafogo hoje, pelo menos, pode ser que mais na frente a gente diga, não, nosso objetivo é Libertadores, mas hoje é título. O campeonato do Botafogo hoje é a busca pelo título, né? Vamos ficar insatisfeitos de se classificarmos para um G4? Lógico que não, já vai ser uma evolução em relação ao ano passado, em que a gente nem no G4 ficou, né? Então, mas hoje é título. Um empate fora de casa, né? Beleza, né? O próprio Arthur Jorge também falou isso, assim, olhando o campeonato, um pontinho fora de casa, ok, mas nas circunstâncias do jogo, realmente, né, ainda mais o gol ali já saindo aos 40 minutos, o gol do Botafogo tinha sido aos 27, né, foi uma ducha de água fria, sem dúvida alguma. Me lembrou até um pouco, mas a diferença do jogo anterior com o Bragantino é que o Bragantino ele vai para cima com tudo e o Botafogo se livra de tomar um empate. O que foi diferente nesse jogo, e tem muita gente colocando na conta do Arthur Jorge, é que o Arthur Jorge, depois que o Botafogo está em vantagem, faz uma mudança grande ali no meio de campo, né? Entram PK, Cauê e o Danilo, né? E não entraram tão bem, né? O Danilo um pouquinho melhor. O PK, que já tinha entrado contra o Bragantino também, dá aquela impressão, eu fico com essa sensação, quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo, que o PK é aquele cara assim que eu botaria no time se o Botafogo estivesse disputando um amistoso, né? E com todo respeito ao jogador, né? A gente sabe que ele vem de uma recuperação duríssima, de uma cirurgia super complexa, 1 ano fora dos gramados, né? Eu lembro que quando ele estava em recuperação, fazendo fisioterapia, algumas fotos assim vazando, e o pessoal, ele tá gordinho, tá acima do peso e tal. Gente, é normalíssimo o cara que tá há tanto tempo inativo ganhar peso, porque normalmente ele continua comendo a mesma quantidade de antes, só que sem ter o gasto calórico de um jogador profissional, que é altíssimo. Beleza, aí o PK foi dando uma emagrecida, e a impressão que eu tenho hoje, tá? Isso aqui é achismo não é nem de jornalista, de torcedor. É que tá faltando massa muscular.
para o PK, me parece, assim, olhando, né? Ele ainda tá, né, o rosto mais redondinho, mas acho que é característica dele mesmo. Mas assim, parece um jogador que não está ainda no ritmo de jogo e acabei de falar, 2 jogos em que o final da partida foi duro e vai ser assim no Brasileirão. Bragantino e Vasco, por sorte, ganhamos do Bragantino. Hoje não tivemos a mesma sorte, né? É isso. E num jogo o John nos salvou. Hoje eu achei que ele vacilou, que ele, enfim, o PC na transmissão, né? PC Vasconcelos, botafoguense, comentou assim, ele tinha que ter ou atacado a bola, partido logo para fazer a defesa, ou estar um pouco mais bem colocado. A bola foi realmente no cantinho, né? Aquela história, ela não foi com força, por isso que deu essa impressão da câmera lenta, né? Do slow motion, a bola entrando e cadê? Vai defender, vai defender. Enfim, galera, é isso, uma pena, né? Uma pena porque era para a gente ter feito aí, né, a nossa terceira vitória em clássicos estaduais, né? Tínhamos tudo para isso, mesmo sem ter jogado bem, justamente por conta dessa diferença que hoje tem entre as duas equipes. O Botafogo não jogou muito bem, né? Ou não jogou bem, né? Não vou passar pano. O Vasco também não fez uma partida, mas dentro das suas limitações ele lutou. Ainda assim era para o Botafogo vencer, né? Com todo o respeito que merece a instituição Vasco da Gama. Até fazer um parênteses aqui, eu estava assistindo hoje a live, leiam ontem, né? Estou gravando aqui sábado à noite, a live do setor visitante, e o Depp estava comentando, o Depp e o Joaquim, né? Lembrando, poxa, o Botafogo tem essa grande desvantagem, né, de vitórias historicamente com o Vasco, né? E eu lembro, né, anos 80, 90, como era difícil ganhar do Vasco. Era um jogo que o torcedor do Botafogo já ia meio apreensivo, né? Eu fui a muitos, talvez tenha sido o jogo que eu mais fui na minha vida, até pela questão de não ter briga, né? Na época eu novo, né? Eu ia muito Botafogo Vasco e normalmente, isso o Depp lembrou, o Botafogo amassava o Vasco, dominava amplamente, ia lá o Vasco no final e ganhava o jogo, né? Outros tempos, né? Porque também nessa mesma resenha lá do Depp com o Joaquim, eles foram lembrando que a partir de 95 o Túlio passou a ser um cara que era um carrasco do Vasco. O Botafogo ganhava muito do Vasco na época do Túlio, né? 97, enfim, o Depp lembrou no jogo com o gol do Bentinho. E aí o Botafogo foi recuperando esse espaço e a partir do ano 2000 justamente a queda vertiginosa, né, do Vasco, né, como clube, como, enfim, como grande time, né, aquela coisa, como um time que botava medo, né. Eu cheguei a pegar o Vasco, Roberto Dinamite, depois mais à frente do próprio Romário, né, do Edmundo, enfim, era um Vasco que, né, colocava muito respeito, né? Não vou dizer nem medo, mas assim, o Botafogo jogava bem contra o Vasco, mas tinha uma sina meio que de perder para o Vasco. Isso aí foi mudando, né? Desde o início dos anos 2000, e a tendência daqui para frente, cada vez mais, pelo menos quando se encontrarem, né? O Vasco tem caído muito mais do que o Botafogo caiu para a Série B, né? Então também tem esse desencontro aí, mas a tendência cada vez mais é que o Botafogo ganhe jogos, né? Muitos jogos do Vasco, mesmo jogando no São Januário, né? A gente sabe que o ambiente ali criado é para fazer de caldeirão mesmo, o Vasco curte essa pegada, né? Mas eu acho, sinceramente, quer dizer, o Vasco ainda provavelmente vai encontrar um técnico, né? Tá com o terceiro jogo com o interino, né? Com o Rafael, e eu acho que o Vasco escapa porque tem equipes piores, né? A situação do Fluminense, por exemplo, hoje, né, é muito mais desesperadora que a do Vasco, né? Mas o que a gente viu ali no final do jogo, a festa da torcida do Vasco, comemorando como um título, isso aí já demonstra, né, o quanto que o torcedor vascaíno, né, por mais que às vezes seja duro admitir, né, que nem eu falei, nos anos 80, 90 era difícil de ganhar do Vasco, né? Tinha um aspecto psicológico até. Mas hoje o torcedor do Vasco tem também esse aspecto psicológico, que ele sabe que enfrentar o Botafogo
não é fácil, e enfim, e que tem que comemorar mesmo o empate, né? O que vale ressaltar é que apesar dessa distância grande de número de vitórias para cada equipe, o Botafogo sempre foi, o Vasco sempre foi freguês do Botafogo em finais, né? Então, assim, fazendo o contraponto, nos jogos realmente decisivos, o Botafogo sempre teve uma vantagem enorme, né? Em relação ao Vasco. Dificilmente o Botafogo perde para o Vasco em decisões, né? Mas é isso, pessoal. O jogo agora, o nosso adversário de quarta-feira, o Cuiabá, também empatou em 1-1, dessa vez com o Bragantino, que nós recém enfrentamos, né? Lá em Cuiabá, e de novo o jogo vai ser lá. O Damian Soares teve o terceiro amarelo, acho que foi até meio proposital ali para dar uma poupada, né? Para esse jogo de quarta-feira. E seguimos lá em cima, né? Poderíamos ter dormido de sábado para domingo na liderança, mas pelo menos estamos no bolo, né? Não chega a ser um desastre empatar fora de casa, mas as circunstâncias realmente não foram as melhores. Gente, para fechar, só falar um pouco aí de assuntos aleatórios. Um é que nesse sábado, ontem, 29 de junho, meu pai lembrou que o Brasil comemorou, né, 66 anos do primeiro título mundial na Suécia. Histórico, né? Histórico, esse 29 de junho, ontem. 66 anos, aquela decisão em que o Brasil jogou de azul, né, contra a Suécia, com os números todos embaralhados. Garrincha estava com a 11 naquela Copa, Zagallo com a 7, né? O menino Pelé ali com 17 anos surgindo, né, para o futebol. Primeiro gol do Lindholm, gol da Suécia, Lindholm, e o Brasil, enfim, vira, né? Didi, enfim, aquele timaço. E nesse 30 de junho, aí sim, domingo, deixa eu ver, o pentacampeonato, né, no Japão, Yokohama, fazendo 22 anos, né? 22 anos do Penta, que loucura, parece que foi ontem. Impressionante. Ainda sobre o Botafogo, o Textor fez uma postagem nesse sábado, ali pelas 3h30 da tarde, que era repostando algo que o Thiago Almada tinha postado, que era um documentário em espanhol mesmo, falando da trajetória do Thiago Almada. Aí o Textor postou aquilo e com um texto assim de tipo: gente, vamos mostrar que o Thiago pode ser um escolhido também, nós somos títulos são conquistados com amor, né? Uma frase aí famosa aí do Textor, ele repetiu essa frase. Então vamos mostrar amor para o Thiago Almada, dizer que ele é um escolhido. Então, assim, parece que o Textor estava ali, momento empolgadão, daquele Textor do início da SAF, né? Postou isso, caramba, que loucura, né? Que loucura. Então vai anunciar tal. E no final da noite, né? No início da noite de sábado, o Textor tirou essa postagem. Não sei se alguém falou, segura. Gente, está muito próximo de ser anunciado, tá? O fato do Textor ter apagado a postagem, simplesmente ele deve ter baixado ali a cerveja. Tô brincando, mas assim, ele tá empolgado, né? Mas vai dar tudo certo. Aliás, o Almada marcou no jogo desse sábado à noite, né? Da vitória não sei se foi da Vitória, acho que foi da Vitória. Ou do primeiro tempo, mas enfim, do Atlanta United, né? Pode ter sido o último jogo do argentino campeão mundial lá no Atlanta, beleza? Será que tem mais alguma coisa para trazer para vocês? Eu soube também através do meu xará Carlos Ganato, que está acompanhando atentamente o Bombito, né? Mois Bombito, e falando Bombito, ele falou assim: xará, Bombito já tomou um amarelo e uma atuação aí bem enfim, atrapalhada do Bombito. Mas é isso. E o Savarino, enquanto isso, segue com a Venezuela classificada. Beleza, pessoal? Acho que era isso. Um ótimo domingo a todos. Vamos dar uma secadinha de leve, né?
em Bahia e Flamengo. E, enfim, na segunda-feira à noite tem o Palmeiras pegando o clássico com o Corinthians. Também não custa nada dar uma secada no Palmeiras. Mas basicamente é isso. O Botafogo acabou. Acho que essas mexidas ali, o objetivo do Arthur Jorge era dar mais perna para o time, né? Mas achei que foi um pouco ousado, assim, 3 mexidas de uma vez só, né? Não quero entrar nesse discurso de que a culpa foi do Arthur Jorge, ou recuou demais o time. Acho que o objetivo foi justamente porque o Eduardo não aguentava mais, o próprio Marlon também corre feito um louco, né? O motorzinho do time, né? Então acabou que essas saídas aí foram, acho que mais nesse sentido, e foi um vacilo, né? Um vacilo, fica a lição, não pode vacilar, né? Contra ninguém nesse campeonato. Quarta-feira, então, temos o nosso embate lá na Arena Pantanal. Tomara que o Fogão aí retome, né? Consiga uma vitória. Cuiabá está, né, numa ascensão, né? Tem também um técnico português, né? Seguindo aí a tradição de técnicos portugueses por lá. E é isso. Fogão para cima deles. Beleza? Galera, comenta aí embaixo o que você achou do lance dessa entrada criminosa em cima do Tietê, e será que a CBF vai fazer alguma coisa? Estou curioso para saber a divulgação do áudio do VAR, né? Eu acho que na hora do lance o VAR tinha ido ao banheiro. Essa é a minha opinião. Beleza, galera? Brincadeiras à parte, ótimo domingo a todos. Tamo junto. Não esquece de dar o like, não esquece de comentar e se inscrever no canal. E se você já está inscrito, reconfere lá se está inscrito mesmo, porque às vezes acontecem aí alguns fatores aí extraordinários e você perde a sua inscrição. Então confere lá se está inscrito. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu. Fogão pra cima.